Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Vamos começar então, tá certo? Hoje o nosso segundo encontro, eliminando passivos e acumulando ativos, tá bom? Aqui eu novamente e meu colega aqui, meu amigo Rodolfo, ele não vai poder participar presencialmente. Eu vou colocar depois no grupo um vídeo sobre ele, tá bom? Pergunta aqui já. Boa noite, Maria Gabriele. Boa noite. Saudade de você. Vou voltar aqui. Bom, vamos então aí continuar. O que nós vimos semana passada? Bom, principalmente que a Previdência Social, que é a entidade do governo que deveria nos prover aposentadoria, ela, do jeito que ela é hoje, ela não vai fazer isso, porque tem mais pessoas recebendo benefício ao longo do tempo que pessoas para contribuir. Na verdade, já está praticamente invertido, né? Então, não se sustenta esse sistema. Por isso que eu falei que é uma pirâmide. Pirâmide é um golpe, onde você precisa de pessoas entrando para o sistema funcionar. Só que você precisa de muitas pessoas para o sistema se manter, para o financiamento desse sistema de pirâmide se manter. Por isso que ele não se mantém, porque chega num ponto, igual eu mostrei no slide aí semana passada, você precisaria de toda a população do mundo participando para poder ser sustentável. Isso não vai acontecer. Passa, aliás, da população do mundo. É um número maior do que a população do mundo, tá, num certo nível de pirâmide, para ele continuar funcionando. Por isso que é um golpe. Ele não é insustentável. Ele já nasce sendo falido. E a Previdência Social é uma pirâmide, da maneira que ela está. Do jeito que ela está, não vai conseguir prover, né, aposentadoria, ou seja, você poder parar de trabalhar e se manter financeiramente. A Previdência ela não vai manter isso daí, tá certo? Ela não vai bancar isso daí, ela não vai manter sua vida financeira, tá certo? Mesmo com as mudanças que já ocorreram, que possam ocorrer no futuro, no modelo atual, ele é insustentável. Então, essas mudanças, por exemplo, a última mudança aumentou a idade para se aposentar. Isso daí só vai fazer o quê? Demorar mais para entrar em colapso, porque continua tendo mais gente aposentando do que entrando no mercado de trabalho. O que você vai fazer é que a pessoa que está no mercado de trabalho demore mais a sair, então ela vai continuar mais tempo participando, financiando, mas o geral do sistema é insustentável, tá bom? Do jeito que ele é. Bom, o que mais que nós vimos? É a questão de investir. Tá? Hoje, particularmente, nós vamos conversar sobre como que a gente pode melhorar a nossa inteligência financeira, como que a gente pode ter uma reserva para poder investir, que não adianta você querer investir se você não tem uma sobra no teu orçamento para fazer isso, tá bom? Nós vamos discutir sobre isso e por que também ter essa sobra e por que investir. Bom, aqui esse amigo meu que vai participar aqui online, ele é graduado em administração, onde ele especializou em mercado financeiro, né, que é a renda variável. Ele também é investidor, mas ele investe em fundo imobiliário. É um bom investimento, mas eu acho que ações são melhores, tá certo? E ações de dividendo em particular. Tá bom, mas não é um investimento ruim em fundo imobiliário, não, tá? E ele é instrutor da MOA, tá? Sobre arte e cultura. Então, ele também pode ajudar nessa área aí que aborda o nosso projeto, né? Que é a questão ações para curtir o futuro. Então, é para fazer um trocadilho com ações, né? Pedaços de empresa, onde a gente espera ganhar dividendo delas, que é uma renda passiva, vou explicar melhor hoje isso, e ao mesmo tempo cuidando da saúde, né? Através da arte e da cultura, são formas simples, baratas, prazerosas de se cuidar da saúde. Não adianta nada você preparar teu futuro financeiro se você não tiver um futuro, né? Aí eu também, aqui não apareceu não, deixa eu voltar aqui. Tem eu também, né? Não apareceu não, sou outro palestrante.
interessante. Vou ver se eu recuo aqui, ver se o slide melhora. Faltou aqui um pedaço do slide. Engraçado. Mas sou eu aí, o palestrante. Tá bom. Então vamos lá. Né? Como sempre, a gente começa com uma obra de arte. No caso, coloquei uma poesia. Eu geralmente começo com poesia. Tá? Porque dentro da filosofia do Okada, a arte ela melhora a saúde nossa como um todo. Então, ela sensibiliza, prepara, inclusive, para você poder aprender melhor. Bom, vamos lá. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, uma casa que não tem parede, que não tem porta, não tem chão, não tem banheiro, não tem nada, ela não existe, né? Então, se você quiser encontrar, você vai na Rua dos Bobos, tá bom? Então, eu achei legal essa poesia, porque se você não conseguir na sua vida ter disciplina, né, conseguir ter uma sobra, tá, você não consegue investir. Isso aí não tem como escapar disso. Você só vai pensar em investir quando você tiver uma vida financeira equilibrada, tá bom? Esse é um próximo passo. Primeira coisa é ter a vida financeira equilibrada. Então, você não vai ter nada se você não conseguir se disciplinar financeiramente. Bom, então, olha só. Pedir atenção para vocês, para introduzir aqui, que a gente vai conversar. Tá? Esses dados são de épocas mais antigas, porque eu me baseei no livro do Peter Lynch, tá certo? O jeito Peter Lynch de investir. Está na referência, né, também de hoje. E ele cita esses 2 exemplos que eu vou citar aqui. Ele cita mais exemplos, inclusive. Mas eu vou citar aqui só para você ter uma ideia da importância de investir. Tá? Então ele fala, em 1976, 10 jeans dessa marca aqui, né, famosa até hoje, custavam $180. 10 ações da empresa que fabrica o jeans, tá, custavam $180 também. Então você podia optar. Você pegava os $180, comprava 10 jeans ou comprava 10 ações. Tá certo? Bom, podia ser 1, 2, 3, não importa. Ele deu exemplo com 10, proporcional. Em 1987, quanto valiam 10 jeans dessa marca? Pô, qualquer jeans depois de 21 anos, né? Praticamente você não vai ter o jeans. Né? Muito provavelmente você não vai ter mais o jeans. Agora, as 10 ações tinham passado de $180 para 4.672. Olha só que diferença. Você fala, pô, é 21 anos. Principalmente para quem é jovem, esse tempo não é um tempo absurdo. E o que é interessante ver é a opção. Tá? Se você, não é que você vai andar nu para poder comprar as ações. Mas para que comprar 10 jeans? Né? Mais ou menos essa ideia. Ou para que você ter 3 jeans, 2, por exemplo, te atende? Tá bom? Então a ideia, lembra que eu falei na semana passada, não é você ser um miserável para poder guardar dinheiro, é você racionalizar teu gasto. Então ele está mostrando aqui que tá, depois de 21 anos, do jeans que você comprou, você não tem nada. Mas se tivesse comprado a ação, você tinha transformado $180 em 4.672. Fala, pô, mas 4.672 não resolve minha vida. Mas só você multiplicar isso aqui, ó, em vez de 180, pensa em 1.800, aqui vai para 46 mil, tá certo? Pensa em 18 mil, aqui vai para 467 mil. Bom, 18 mil não é um valor absurdo para você investir. Até porque você não precisa ter esse dinheiro na hora, totalmente investir e esquecer. Você pode ir aos poucos fazendo esse investimento desses 18 mil, por exemplo. Tá? Se fosse 180 mil, aqui dava 4.672. Pô, uma rentabilidade absurda. Tá? Mas demorou muito tempo, sim. Né? Você não vai plantar uma árvore hoje e esperar colher amanhã. Então, o investimento, quanto mais tempo você espera, mais seguro. Isso eu afirmo para vocês. Investimento que você tem que esperar mais tempo é que te dá mais segurança. Por isso que é muito na moda day trade, né? Tem muito curso de day trade e tal. É muito mais emocionante que isso que eu explico para vocês. Mas, estatisticamente, o risco é infinitamente maior. 0,5% das pessoas que trabalham com day trade conseguem ter sucesso.
Tá? Enquanto essa estratégia, que deve ser exatamente o contrário, essa que eu estou explicando de ações para dividendo, de 100%, 99,5% deve ter sucesso com essa estratégia. Está entendendo? Então, aproveito para explicar para vocês por que eu optei em explicar investimento em ações e de dividendo. Existem no mercado financeiro várias estratégias de investimento. Existem várias outras estratégias de investimento fora do mercado financeiro. Eu escolhi o que eu acho melhor para explicar para vocês, tá bom? Bom, mas vem cá, tem mais. Tá? Em 1977, um veículo Subaru custava por volta de 6.410. Tá? Então, se você pegasse esse valor e comprasse em ações da empresa Subaru, 9 anos depois, são um prazo bem menor do que os 21 anos que eu falei anteriormente, né? Então, o carro ele desvaloriza com o tempo. Você ia ter muito menos que 6.410 dólares em 1986, né? Tendo o carro ainda, você teria muito menos que 6.410 dólares. Se você tivesse colocado em ações da empresa Subaru, em 77, 9 anos depois, você transformaria 6.410 em 1 milhão de dólares. Na época, porque tem a questão da inflação, né? 1 milhão de dólares em 86 é muito mais que 1 milhão de dólares em 2024. Em 86, quem que comprava, tá, esse 1 milhão de dólares, né? Eu coloquei aqui, ações da Subaru de 77. Uma mansão e 2 carros Jaguar. Então, 2 carros de luxo e uma grande casa, tá certo? Então, para vocês verem, aqui, só uma observação, o Peter Lynch, ele pega períodos bem específicos, ele pega quando a ação está na mínima e depois quando está na máxima. Vai ser praticamente impossível a gente acertar o valor mínimo para comprar, que é o melhor momento, e o valor mais alto que ela chega para poder vender, tá certo? Então, isso aí não dá para falar que toda vez você vai fazer isso. O Peter Lynch também, eu tenho que fazer uma observação, ele tem estratégia de value invest. Na verdade, a gente fala growth, né? Que é crescimento, ele compra ações que crescem, e com esse crescimento elas se valorizam mais. Que, na verdade, é o value investing, que é você comprar barato para vender caro. Tá? Essa estratégia tem um problema, porque, por exemplo, então demorou aqui 9 anos para ter esse resultado maravilhoso, né? Mas e se a ação não tivesse valorizado? Ele ia ficar 9 anos com a ação e não ia ter ganho nada, entendeu? Então, por isso que o investimento em dividendo é um dividendo interessante, que você pode ganhar com a valorização da ação e você pode ganhar também, e é certo ganhar também, com os dividendos que ela paga. Então, você ficar 9 anos esperando a ação valorizar, se ela não valorizar, não tem problema. Você, durante 9 anos, recebeu renda passiva, que é uma renda que você não precisa trabalhar, e isso são os dividendos que você recebe. Por isso que é uma estratégia vencedora, tá bom? Mas não perca, quando tiver nosso encontro de carteira previdenciária com ações, eu vou mostrar gráficos que provam o que eu estou falando, tá bom? Então, agradecimento aos professores de matemática. Professor Wilson, um abraço. Obrigado aí, ensinar gráfico aí, ó, para os meninos, tá certo? Então, você vê a aplicação da matemática aí, ó, que você estuda numa hora dessas daí, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu fiz só umas... Se tiver pergunta, gente, pode fazendo aí, tá? Fica à vontade aí, tá? A casa é de vocês. Olha só, eu só fiz uma pergunta, né? Que ele pagou 1 milhão de mansão e 2 Jaguar. Olha, será que não poderia ser uma mansão bacana? Você compra uma casa chique lá, no meio das celebridades de Hollywood, né? Falando dos Estados Unidos. Um Jaguar e a diferença, você comprar mais ações, vende ação cara, compra ação barata. E faz de novo o mesmo processo. Depois de 9 anos, você poder, quem sabe, comprar mais uma mansão, 2 Jaguar e faz a mesma coisa. Compra outra mansão ou compra uma mansão maior ainda, tá? Troca o Jaguar por um zerinho e ainda compra mais ações e assim faz continuamente até se tornar bilionário. Ou, para ficar mais fácil esse caminho, compra uma mansão, um bom carro, não precisa ser um Jaguar, que é um carro de luxo. Compra um carro médio, bom, e aí sobra mais dinheiro para quê? Para comprar mais ações. Você vai comprar mais ações que no primeiro caso. Ou você pode fazer também o seguinte, em vez de comprar uma mansão, você compra uma boa casa. Tá? Uma casa melhor que a que você tem, ou se você não tem casa, você compra uma casa bacana, que você acha confortável, tá bom? Mas sem excentricidade de chegar ao ponto de ser uma mansão. Compra um bom carro, igual aqui. Compra um carro bacana.
Em vez de comprar um Jaguar, você compra um Corolla, por exemplo, tá? Um Hyundai, enfim. E mais ações. Aqui, nesse caso, você vai comprar mais ação do que nos dois casos anteriores. Então, a possibilidade de você ganhar dinheiro é mais ainda. Ou até mesmo apenas comprar mais ações. Tá certo? Então, qual dessas 4 opções é melhor? Aí vai de acordo com cada um. Mas eu só quis fazer vocês refletirem. Lembra no encontro passado? Ou guardo o dinheiro ou compro doce? Eu falei, pô, não precisa ter as duas opções. Ou guardo o dinheiro ou compro doce. Você pode ter as duas. Você pode comprar menos doce e guardar também dinheiro. Né? E agora aqui tem essa opção. É você guardar o dinheiro. Tá bom? Comprar uma mansão e 2 Jaguar seria comprar o doce. E aqui, opções intermediárias. Qual é melhor? Aí adapta ao seu objetivo de vida. Tá bom? Então, tem escolhas. Agora, cada escolha leva a um resultado. Tá? Quem comprar só ação tem possibilidade de uma valorização absurda, tá? Dessas ações. Não é valorização, desculpa, é um lucro. A valorização vai ser a mesma em todos os casos. Não, você tem a oportunidade de ter um lucro excepcional aqui comprando só ações em relação a não comprar ação nenhuma. Ou a comprar uma mansão, um Jaguar e mais ações. Então, vai de acordo com onde você quer chegar. Tá? Aqui, esquece esses 350 mil, né? Comprou uma casa de 350 mil, porque você é em São Paulo. Tá? Na reportagem, o título, né? Você tem que ter cuidado com as coisas que você lê. O título é para ser sensacionalista, né? Para chamar atenção, para você poder, atualmente, dar clique, por exemplo. Né? O tal do clickbait. Mas, você lendo a reportagem, eu li a reportagem, isso ocorre em São Paulo. Então, essa faxineira, junto com o marido dela, que é gesseiro, tem uma renda de 13 mil reais. Que aqui, para Vitória, é impensável. Você com faxina e sendo gesseiro e faxineiro ter uma renda dessa. Tá? Então, por isso, esse valor está ajustado para São Paulo. Porém, o que é mais interessante é que a faxineira deixou de gastar com supérfluo e conseguiu comprar a casa própria que ela não tinha. Tá? Então, só lendo aqui, ó, que já vale a pena, eu era muito gastona, reconhecida como é chamada. Gostava de comprar coisas para casa, para mim, para as crianças. Roupa para eles tinha que ser de boa marca, afirma a diarista, mãe de 2 filhos, né, na época, com 10, 13 anos. Essa reportagem tem uns 4 anos. Tem 4 anos essa reportagem, tá? E contava com 4 cartões de crédito naquela época. Então ela chegou num ponto que o marido dela deu uma real nela, falou, ó, tem que economizar, não está sobrando nada, nunca sobra nada. E ela se disciplinou, cortou supérfluos, né? Não passou fome, não deixou de comprar roupa, mas talvez ela comprou roupa só quando necessitasse, não por impulso. Talvez ela passou, em vez de comprar roupa de marca, comprar roupas boas, mas não pagar pela marca. E com isso daí sobrou um dinheiro que, ao final das contas, ela nem investiu para a gente. Isso é só economizando. Tá? Ela conseguiu comprar a casa própria. Então, eu citei esses exemplos aí para você ver para que economizar. Então, isso é uma escolha. Tem gente que não quer economizar, o mundo pode acabar amanhã, eu quero só viver. Bacana. Então, o que eu vou falar não serve para você. Tá? Não, ó, eu quero viver uma vida, mas eu quero ter uma inteligência financeira. Eu quero gastar na medida certa para que sobre para eu poder investir e colher os frutos desse investimento. Legal. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? Ah, eu quero só juntar dinheiro, ficar milionário. Não, eu não sirvo para te ensinar isso aí, que eu acho que a vida tem muita coisa boa e tem uma coisa chamada tempo, e o tempo não volta. Por isso que você viver miseravelmente para juntar dinheiro, esse tempo que você passar vivendo igual miserável para poder juntar dinheiro, esse tempo não volta. Você não consegue aproveitar esse tempo. Então, por isso que eu acho que não vale a pena. Então, tem um meio termo aí, essa é a minha visão. Tá? Agora, cada um pensa do jeito que quiser. Bom, então vamos definir agora o que é ativo e o que é passivo. Tá? De maneira bem simples. O que gera dinheiro é ativo. O que gera despesa, passivo. Tá bom? Então, exemplos práticos disso daí. Ativo, ações. Tá bom? Ações, lembrando mais uma vez, empresas quando abrem seu capital, elas colocam na bolsa de valores pedaços delas chamados de ações. São títulos, né, que valem participação nessa empresa. E quando você compra ação, você compra participação na empresa. Tá
bom? Então, isso são ações. Então, tem valor, porque a empresa tem valor, então a ação tem valor. Quando a empresa valoriza, a ação valoriza também. Então, você aumenta seu capital, por isso que está como ativo. Pode cair também, por isso chama renda variável. A empresa pode ter problema no desempenho dela, o valor da empresa cai, o valor da ação cai também. Ou, nada disso, que o mercado não é nada racional, ao contrário que pregam por aí. Muita gente estudiosa, inclusive, fala que o mercado é inteligente, o mercado é burro. Às vezes a empresa está indo muito bem e o preço da ação cai. Putz, não tem lógica nenhuma. Para quem estuda o mercado, agradece, compra, né? Até vi uma vez um investidor falar uma coisa bacana, não lembro quem foi. Ele falou assim: eu gostaria de pagar um jantar para as pessoas que estão vendendo essas ações baratas para mim. E é por aí. Então são, às vezes, momentos de grandes oportunidades. Mas, enfim, a ação é um ativo. É uma coisa que pode te gerar valor. A ação de dividendo, então, você pode afirmar que ela te gera valor. A empresa mantendo lucro, ela mantém pagamento de dividendos. Se ela não tiver lucro, ela não paga dividendo. Mas a ideia é escolher empresas que tenham sua lucratividade constante, permanente, e que paguem sempre dividendos. Então, não importa se o preço dela sobe ou desce, que o mercado não influencia dividendos, tá? Influencia o valor da ação, que não tem lógica nenhuma, como eu acabei de dizer. Tá? É muito engraçado. Tem até o livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, que é uma literatura que eu recomendo para vocês. Né? Ele diz que ele foi ser entrevistado por uma estudante, né? Aí que ela perguntou, por que o mercado financeiro caiu? Aí ele falou, porque tem mais gente vendendo ação do que comprando. Aí a estudante ficou aborrecida, que o professor dela falou que era uma questão econômica, ligada à política e tal. Sim, isso pode acontecer, tem influência, mas nem sempre tem influência. O principal, uma ação cai quando tem mais gente vendendo do que comprando. E sobe quando acontece o contrário. Tem mais gente comprando do que vendendo. Não necessariamente isso acontece por uma questão lógica, racional. Tá bom? Mas, enfim, ação é um ativo. Título, o que é título? Título Tesouro, por exemplo, é renda fixa. Vai. Então, isso é um ativo. Isso é uma coisa que tem valor, que vai te gerar renda. Tem título que paga também, não é dividendo que chama, são juros. Tem título que paga juros periodicamente, então é uma fonte de renda. Tá? Pequena, porque se leva em conta que a segurança do título é maior do que a segurança da ação, então paga menos. Essa relação que tem com juros que você fica vendo aí, reunião do Compom toda quarta-feira, aumenta juros ou diminui juros. Se o país é um país confiável, o governo não precisa colocar os juros altos, porque naturalmente as pessoas vêm investir no Brasil, entra capital estrangeiro. Esse capital, todo o dinheiro é bem-vindo, né? Porque o dinheiro gera emprego, gera renda, gera impostos. Se o país é visto como um perigo econômico, né, um governo que vai colapsar a economia, que vai gerar uma situação ruim econômica, né, que vai pode criar algum problema no comércio no país. O investidor ele tira dinheiro. Então, para atrair dinheiro, o governo tem que fazer o quê? Aumentar os juros. Quer dizer, ó, eu pago mais para você investir aqui. Até fica essa dica para vocês, tá bom? Quando alguém oferecer para vocês juros acima do mercado, ou é golpe, ou essa empresa, essa financeira, esse banco está falindo. Tá? Nos anos 80, pesquisa Coroa Brastel, que aconteceu isso daí. Era uma corretora que ela começou a pagar bem acima do que as outras, remuneração, né, juros para quem investisse nela. É porque ela estava falindo, aquele famoso vender o almoço para comprar a janta. Tá? Então fica nessa dica aí. Vez por outra aparece proposta aí de invista em Bitcoin aqui comigo e ganhe 1,5% ao mês. Foge, ninguém pode te garantir rendimento certo. Tá certo? Muito menos acima da inflação, porque 1,5% ao mês em 12 meses dá 15%. A taxa Selic está por volta de 11%. Então o cara está te oferecendo mais que a renda fixa, alguma coisa está errada. Tá bom demais, tá? Esmola demais, o santo desconfia. Fica essa dica para vocês aí. Bom, fundo de investimento, tá? Porque quando você investe em ações, você tem a opção de investir através de fundos. Que aí tem um gestor profissional que às vezes até tem fundo, por exemplo, multimercado. O cara vai investir em ações, vai investir em renda fixa, investe em criptomoeda, investe no exterior. Ele pode investir em várias
fontes, né, de investimento. Ou ele pode ter vários locais de investimento, várias fontes de renda. Ou ele pode ser também um fundo só de ações, ou pode ser um fundo só de renda fixa. Então, existem vários tipos de fundo. Então, é um ativo, porque isso daí vai te gerar renda. Tá bom? Ó, observa, imóvel alugado. O imóvel alugado te gera renda. Você não tem despesa, a não ser que tenha reforma, porque é por conta do dono do imóvel. Mas quem paga o condomínio é quem está alugando. Quem paga a luz, quem paga a água é quem está alugando o imóvel. E, além disso, você recebe o aluguel. Então, é um ativo. Te gera uma renda. E tudo isso aqui, gente, é renda passiva, ou seja, uma renda que você não precisa trabalhar para ter. Tá bom? Carro usado para táxi ou Uber, ou seja, para gerar renda. Certo? Então, você vai computar, porque carro, tem o ditado, né? Carro é uma segunda família. Sim, porque tem despesa de manutenção, tem despesa de abastecimento, tem seguro, você paga, dependendo, você paga pedágio, você tem que pagar, às vezes, estacionamento. Então, gera despesa. Tá? Ele só gera renda para você quando você usa para trabalhar. Porque você amortece essas despesas e ainda tem lucro. Tá bom? Agora, o que é um passivo? Exatamente aqui o inverso, carro para uso particular. Você ter um carro não é um ativo, é um passivo. Às vezes o jovem fala, pô, comprei um carro, eu tenho um bem. Mas pode até ter um bem passivo. Um bem que vai fazer você gastar dinheiro, não vai te dar dinheiro. Tá? Para começar, quando você for vender o carro, você vai vender 99% das vezes mais barato que você comprou. Então daí você já perdeu dinheiro, tá bom? Você vai ter que fazer seguro, tá? Se não fizer, você vai correr um risco bacana. Mas a princípio pede o seguro, que é despesa. Você vai pagar IPVA todo ano, que é uma despesa. Tá? Você tem que gastar com manutenção, trocar pneu, trocar óleo, e assim vai. Isso é uma despesa, tá bom? Você pega um dinheiro que você podia estar investindo e você empaca no carro. Você não vai te gerar juros esse dinheiro que você comprou o carro. Ao contrário, você tem aplicado. Tá? Lembra aquela questão do Subaru? $6.400 mais ou menos deu $1 milhão em 9 anos investido. Se você comprasse o Subaru, você não teria esse 1 milhão. Tá? Então aqui em casa, né, gera muita discussão. A minha esposa fala que, mas não adianta investir também e ter miséria. Não é ter miséria, porque ela às vezes vê comigo o documentário, a gente vê vida, né? Igual do Warren Buffett, ou do Jeff Bezos. O Jeff Bezos tem um carro bom, mas é um carro. Ele não tem um Mercedes, por exemplo. Tem lá um Toyota bom. O Buffett, né, que é o terceiro mais rico do mundo, o cara tem um Civic, tá, com uns 3, 4 anos de uso. Entendeu? Podia ter uma frota de carros se ele quisesse. Tem 100 bilhões de dólares de fortuna, o Warren Buffett. Mas por que ele não faz isso? Para quê? Ele se locomove do mesmo jeito com o carro dele, um carro bom, confortável. Tá? E o dinheiro que ele compraria aí, vários outros carros, botar na garagem lá para aparecer, ele investe e gera dinheiro para ele. É essa a mentalidade de quem tem dinheiro. Tá certo? Geralmente, quando a gente não tem dinheiro, é que a gente pega e financia um carro. Tem um carro e financia. Em 5 anos. Aí você paga 2, 3 carros de juros, entendeu? Tem um carro. Mas se eu tivesse investido esse dinheiro, quanto ia dar para você? Entendeu? Então, a questão do mindset, a maior parte de vocês é jovem hoje, tá certo? Então, ainda vai entrar no mercado de trabalho, vocês não tem muito como falar que eu vou economizar no meu orçamento. Você pode ajudar seus pais, isso daí já é uma grande ajuda para eles, e você vai se disciplinando mentalmente em suas ações, para quando você tiver a tua renda, você já executar isso que nós estamos discutindo. Isso é uma grande vantagem. Você já ajuda seus pais hoje, tá certo? Então, vocês estão tendo a oportunidade, talvez seus pais não tiveram, igual os meus não tiveram. Falei para vocês. E, ao mesmo tempo, vocês preparam o futuro de vocês. Vocês vão ter muito tempo pela frente, dá para construir muita coisa. Tá? Então, essa que é a grande vantagem de a gente estar discutindo esse tipo de coisa aí. Tá certo? Mas entender essa questão do que é um bem e o que não é um bem, já é grande coisa já. Porque hoje, talvez, em vez de você almejar em ter um carro, você vai almejar em ter seu primeiro investimento e vai andar de aplicativo, por exemplo. Em vez de você pensar em logo, vou ter minha casa, você vai pensar em investir esse dinheiro e muitas vezes vale a pena morar de aluguel. Tá? Então, isso aí com o tempo, você começa a ter esse feeling, né? Esse sentimento. O que é melhor? Tem hora que vai ser melhor comprar uma casa.
tem hora que vai ser melhor alugar a casa. Tá? Carro, no geral, tá? Tá tudo bem, eu moro num lugar afastado, lá não tem, um aplicativo não vai, então você vai ter que ter um carro, ok. Mas fora isso daí, não acho que vale a pena, não. Bom, quanto mais ações possui, maior seu ativo. Tá? Aquilo que eu já falei, por exemplo, ações de dividendo. Você ganha por ação. Então, quanto mais ações você tiver, mais você ganha de renda passiva. Ou seja, sem trabalhar, você recebe dinheiro. Aqui eu deixei em destaque preço importa, porque tem inclusive YouTube, tá, que fala sobre finanças, que diz que o preço da ação não importa. Que uma ação de uma empresa boa você pode comprar a qualquer preço. Eu discordo totalmente disso aí. E muito mais do que eu, cara, o Warren Buffett, que como eu falei, é o terceiro homem mais rico do mundo, ele também discorda disso. Preço importa sempre, porque se você compra ação mais barata, você compra mais ações, você aumenta seu ativo, tá? Simples assim. Bom, quando se reinveste os dividendos, aumenta seu ativo. Eu coloquei bola de neve. Inclusive tem um livro do Warren Buffett, Bola de Neve, tem 1.000 e tantas páginas, mas vale a pena a leitura, você entender a mentalidade de um investidor, tá bom? E o que acontece? Quando, se você lembra aí no ponto passado, quando você recebe dividendos, você reinveste, você compra mais ações. Então, quanto mais ações possui, mais ativo você tem. No próximo ano, você vai receber mais dividendo, porque você tem mais ações. Você reinvestindo, ou seja, pegando esse dinheiro que você recebeu de renda passiva e comprando mais ações, no outro ano você vai receber mais dividendo ainda. Então, isso é uma bola de neve. Cada vez mais aumenta seu ganho, tá certo? E isso tende a ser exponencial, tá? Depois você vê o poder de uma equação exponencial, você não viu ainda, pede seu professor de matemática, tá? Se for isso, tenho certeza que ele vai mostrar com todo carinho para você aí, tá bom? Bom, alguma dúvida aí por enquanto? Eu estou falando. Se tiver, manda aí. Se tiver, deixa eu até ver aqui. É isso aí, estamos juntos. Não, você é um cara bom, velho. Tô falando mentira, não. Abraço. Bom, então vamos seguir aí. Ah, isso aqui, gente, é de 2020, tá? Quando eu tô falando segundo levantamento e tal. Tem na referência lá, bibliográfica. Bom, mas eu já adianto para vocês. Então, segundo o levantamento feito pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o brasileiro gasta, em média, um salário mínimo por ano com pagamento de tarifas bancárias. Bom, hoje, os bancos, eu esqueci o nome, bancos que não tem agência, né? Tipo o Nubank, tipo aquele outro da MRV, pô, a cabeça tá desgrama, a idade é triste. Tem esses bancos que são distópicos, né? Não são os bancos tradicionais, não são os bancões. Esses bancos eles não cobram tarifa, tá certo? Então, isso daí já é resolvido. A conta que eu abri, por exemplo, na XP, eles me oferecem uma conta e eu não pago tarifa. Eu tinha conta, eu tenho, aliás, conta na Caixa. A própria Caixa chegou num ponto que falou assim: olha, você usa pouco demais, então não precisa usar mais a conta tradicional, usa a conta poupança. Porque antigamente, deixa eu explicar para vocês, antes de ter o Pix, por exemplo, você tinha que pagar conta, aí o banco cobrava você por operação, que você emitia cheque ou sacava no cartão. Então você tinha que pagar uma cesta de serviços, tá bom? Então eu pagava aí R$ 25, às vezes chega a pagar R$ 40 por mês para poder usar a conta. E eu precisava ter conta, porque eu recebia através da conta, né? Obrigatoriamente eu precisava ter conta em banco. E com o tempo, né, a concorrência com esses bancos digitais, que eu citei, a concorrência, a própria existência do Pix, isso fez com que as tarifas caíssem, tá bom? Mas existem formas de você pensar em como sempre reduzir suas despesas. Então, está falando essa questão aí, mas graças a Deus já tem bastante opção para você driblar essa questão aí das tarifas. Tá? De acordo com o levantamento do DIEESE, né, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o brasileiro chega a gastar mais de 20% do salário mínimo, seria mais de R$ 200 hoje, né, para pagar a conta de luz. Então você vê que hábitos simples, né, você pode
ter para poder economizar. E fala, poxa, mas aí isso aqui é uma média, tá? Tem aumentos aí de luz, tudo aumentou aí nos últimos meses, está tudo caríssimo. Tá? Mas vamos botar, tudo bem, você gasta R$ 200 com luz. Se você reduz para 150 esse gasto com hábitos simples, como, por exemplo, apagar a luz ao sair de um cômodo. Que é uma coisa assim, impressionante. Eu fico observando as pessoas saem de um local e deixam a luz acesa. Eu até brinco, se eu tenho intimidade com a pessoa, eu falo, olha, as paredes não tem medo de escuro, não, cara. Pode apagar a luz aí. Ou então, vai deixa a televisão ligada, a luz ligada. Eu falei, olha, parede não gosta de assistir televisão, não. Você pode desligar a televisão. A parede também tem medo de escuro, apaga a luz. Porque é impressionante. Então, coisas bobas. Tá? Outra coisa, desligar a tomada, tirar do stand-by. O stand-by equivale a uma lâmpada acesa durante um mês. Então, você reduz sem precisar se privar de usar o conforto. E aí vamos botar R$ 50 que você economiza aí de luz. Putz, R$ 50 vezes 12 dá R$ 600. Ah, não dá para ficar rico com R$ 600, mas imagina chegar no final do ano, alguém te dá R$ 600 na mão, toma de presente. Não é maravilhoso, cara? Entendeu? Imagina você pegar esses 600 se aplicar e depois aí de 5 anos, esses R$ 600 ter virado aí, botar por baixo aí, R$ 3.000. Você, opa, ter 3 mil, assim, um dia chega assim, ó, tá aqui, ó, R$ 3.000 para você. É seu. Tá entendendo? Ou seja, a gente joga dinheiro fora, sem necessidade. Tá bom? Bom, vamos lá. Tô falando demais. Vamos passar mais os slides aí. Segundo o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, gastos com bebidas e alimentos comprometem 20% do orçamento familiar. Aí peguei até uma charge, né? Charge também é arte, bacana. Né? E a mãe, né, possivelmente a mãe falando com o filho, e veio se mastiga devagar, porque eu ainda tenho 4 parcelas desse bicho para pagar. Tô brincando do aumento do preço dos alimentos. Né? Então, você pode fazer o quê? Racionalizar, não é parar de comer e beber, tá? Mas você racionalizar essa despesa. E aí a economia, ao final do mês, já vai ser, garanto que vai ser bem mais de R$ 50. Tá? E aí, de novo, imagina vezes 12 essa economia. Tá? Imagina vezes 12 e depois vezes 5 anos. Quanto que daria isso daí? Tá? Então, essa que é a ideia, é racionalizar a despesa. Tá? Aí falando, né, da mesma reportagem que eu estou usando de referência, os grandes vilões, tá, de casa, chuveiro elétrico, ar-condicionado, secador de roupas, ferro de passar e geladeiras antigas. Na verdade, o ar-condicionado antigo também, ele consome bem mais que os mais novos. Tá certo? Até aí, ó, aula de física, matemática, vou fazer esse cálculo aí, ó. Tem essa curiosidade, usa o conhecimento que você está aprendendo lá e calcula quanto que um ar mais antigo gasta de energia para um ar mais novo. E converte isso daí, pega quanto vale lá, 1 kWh, e faz a conta para ver quanto você economiza. Tá? Lembra aí, de novo, que isso daí não é só um mês, um ano tem 12 meses, imagina a sua vida quantos anos tem. Quanto você vai economizar de dinheiro. Então, uma máquina de dinheiro aí que você vai criar, um hábito simples. Tá? Usar o ar quando for realmente necessário. Tá? Chuveiro elétrico. Abre o chuveiro, se ensaboa, fecha. Tá? Abre o chuveiro, se molha, fecha, se ensaboa, liga de novo, tira o sabão. Uma coisa boba dessa, você usa não só energia, como água também. Então ninguém está falando para não tomar banho, não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pô, fala aí, ó, que eu falei para parar de tomar banho para economizar dinheiro, não. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Tá? A ideia é você racionalizar o que você faz. Outra coisa, fica a dica aí da química aí, tá bom? Que você tem lá um colóide, que é a pasta de dente, você não precisa molhar na água para escovar, você pode escovar direto, tá? Fica essa dica. Ah, mas só um pouquinho de água que eu gasto ali. Veja quantas vezes você escova o dente por dia, multiplica isso por 30 ou 31 dias e multiplica por 12, você vê quanto de água você economiza no ano, bacana. Tá? Então a ideia é essa. O investimento, gente, é igual à vida. Não é corrida de 100 metros, é uma maratona, é uma corrida longa. Então você tem que pensar sempre num longo prazo. Num dia pode ser pouco quanto você desperdiça, mas ao longo da vida é um caminhão, ou são vários caminhões de dinheiro que você está jogando fora. Tá bom? Aqui, ferro de passar, a gente vai ver algumas dicas acontecer. Geladeira antiga, já falei, né? Mesma coisa, geladeira antiga, o ar-condicionado também antigo.
tá? A questão do chuveiro. Tem chuveiros também que gastam menos. É bom ver isso daí, tá certo? Então, vai pagar talvez um pouco mais para comprar, mas ao longo tempo você diminui. Tem gente que também usa energia solar, também é uma opção. Mas se você não tem o dinheiro para investir nas placas solares e economizar ao longo do tempo, pequenos hábitos em casa já vão com certeza reduzir bastante a sua despesa. Tá? O bolso e o meio ambiente agradecem. Tá? Em um planejamento financeiro, provavelmente você vai encontrar uma série de gastos, telefone, internet, TV a cabo, demais serviços de assinatura. Isso, a vida de hoje nos oferece isso, né? Não vou falar dos pobres, nos oferece isso daí. Tá certo? Quando o governo divulga a inflação, ele não leva isso aqui em conta. Por isso que a inflação do governo nunca é igual à nossa. O governo fala inflação de 4,5% só para ele. Ele pega um básico, tipo assim, quando comer só bolacha e água o mês todo, mais ou menos assim. Os produtos que eles consideram para inflação. Nossa inflação é diferente da inflação do governo. Ele não coloca lá quanto que aumentou, por exemplo, o plano de saúde. Um absurdo de aumento. Ele não coloca lá quanto aumentou TV a cabo, telefone. Todo ano aumenta. Ele não coloca isso daí na inflação. Então, por isso, você tem que monitorar a sua inflação. Tá? Isso aqui, o que você pode fazer com isso aqui? Vamos ver mais à frente. Então, o que você realmente precisa? Tá? Então, às vezes, você paga coisas que você não usa. Tá certo? Então, uma assinatura. Você assina lá Netflix, por exemplo, e você quase não assiste filme. Quase não assiste a Netflix. Então, realmente é necessário mantê-la? Ou, assisto pouco, tanto faz. Então, será que não tem, por exemplo, a Prime ou HBO? Será que não tem outro aí que é mais barato e vai te atender sem você perder, né? Com isso daí? Então, são coisas assim, sabe? Mas, pô, dá R$ 30 só de diferença. Só nessa brincadeira, eu já falei de economizar 50 com luz, mais R$ 30 você economiza aí com Netflix, já são R$ 80 no mês. Tá? Levar em conta ainda a água que eu falei tudo. Então, vê só quanto que a gente tem possibilidade de economizar racionalizando o que a gente faz. Telefone, por exemplo, celular, todo ano aumenta, tá? E chega um ponto, quando passa do valor promocional que eu peguei a assinatura, eu ligo para ela e falo, quero cancelar. Geralmente eles abaixam o valor, voltam para o valor anterior. Tá? Se eles não fazem isso daí, eu cancelo. Às vezes eu peço para cancelar, quando eu peço para cancelar porque eles não baixaram o valor, aí algum atendente me liga oferecendo de baixar. Eu falo, agora também não quero, já vou de cancelar, cancela, eu vou assinar eu também. Eu fico mudando. Tempo em tempo eu mudo de operador. É bom hoje você pode transferir seu número, né? Portabilidade. Então você não perde o número. Então eu fico mudando para pegar, baixar na tarifa. Aí você começa a pagar lá por volta de R$ 40. Aí chega numa hora, ela está em R$ 60. Eu falo, não, obrigado. 50% mais caro em 2 anos aí, tá demais. Aí eu cancelo, volto a pagar por volta de 40. E assim vai. Tá bom? Então isso aí que é negociar. Você, nessa diferença, vai acumulando tudo. Você economiza durante o mês, você vai ver no final do ano a diferença que faz. Então, você economizar é um estilo de vida, igual você fazer atividade física. Você não vai para a academia para ficar forte no primeiro dia, ficar com saúde no primeiro dia. E você consegue ao longo do tempo e mantém ao longo do tempo. Tá? Aqui do Monquinho Chocado, eu acho interessante essa frase, né? O soldado não pode viver como se fosse general. Ou seja, tem pessoas que elas vivem querendo ostentar um padrão de vida que elas não podem ter. Isso é muito frustrante e ruim. Frustrante porque nunca ela consegue manter o nível que ela pensa que ela merece, que ela deva ter. Tá certo? E por outro lado, é muito ruim, porque isso gera dívida. Aí a dívida é uma coisa torturante, cara, é uma coisa ruim. Vou falar para você isso daí. Nada de bom a dívida, além de destruir, tá, a vida até da pessoa. Ela não consegue construir nada tendo dívida. Bom, não sei grandes golpistas, né? Eles são caso à parte, e estou falando de dívidas frequentes, não estou falando uma vez ou outra, né? É o caso de um golpista, ele dá golpe em pessoas, né? Então é outra coisa. Aqui são algumas dicas. Ó, isso aqui, gente, vai de cada um. Peguei isso na internet, né? Tudo isso aí que eu estou falando, eu peguei, pesquisei na internet para estar falando com vocês. Cada um tem sua realidade. Então, já falei aqui a questão do tomar banho, tá certo? A questão de não deixar a luz acesa à toa, ele fala aqui, inclusive, tá?
A questão de você juntar as roupas para passar, porque você gasta menos energia acumulando roupa do que passando em qualquer momento, né? Usar várias vezes, ligar o ferro várias vezes. Né? Procurar comprar os alimentos da época. Vão ser mais baratos e geralmente são mais saudáveis também, tá? E fora de época, muitas vezes se força a produção deles com produtos químicos, né? Não é o ideal. Aqui, cuidado com estar ligado na eletricidade, que não está em uso, né? Tem um stand-by, que eu estava falando com vocês. Quer dizer, está na tomada, igual a televisão, fica aquela luzinha acesa, que chama stand-by, que não consome energia, pouco mais consome, então tira da tomada. Tá? Não precisa gastar energia à toa. Então, simplesmente tira. Antes de dormir, eu tiro da tomada todas as televisões aqui de casa, e só quando eu vou usar que eu ligo de novo. Reunir uma quantidade boa de roupa para poder lavar também, para economizar energia, água, amaciante, né, e tal. Então, é você racionalizar o que você vai falar, o que você vai fazer, desculpa. Você ter uma mentalidade de pensar, ser racional antes de agir, tá? Avaliar formas alternativas de renda. Aqui já é uma sugestão que muito se recomenda. A pessoa, por exemplo, tem um trabalho que você faz uma renda extra, faz um extra para poder, vai entregar iFood, vai dirigir Uber, ou vai fazer unha na casa da pessoa, e cada um com seu talento, né, poder vender seu talento e ter uma renda extra. Também é uma forma. Eu, particularmente, para fazer isso, assim, não sou muito bom, não. Tá? Não sou o cara mais criativo e mais habilidoso, não. Mas é uma opção. Até para você ter dinheiro para investir. Então, você tem seu trabalho, sua renda não é suficiente, mas você fazendo isso, você consegue investir. Só para comentar rapidamente uma história que eu vi uma vez, que eu achei bem interessante. Eu estava passando o carnaval em Guarapari, e onde eu estava hospedado, não tinha vaga para colocar meu carro. Então, eu aluguei vaga no estacionamento, né? Improvisado lá para o carnaval. Um terreno baldio, tinha um rapaz lá que ficava vigiando os carros. Aí eu puxei conversa com ele, ele tinha 20 e poucos anos. Olha que interessante. Ele trabalhava, ganhava salário mínimo, e fazia extras. Ali, tomando conta daquele estacionamento, ele estava ganhando um dinheiro extra, ele trabalhando no carnaval. Ele já era casado, né? E a esposa dele tinha casa. Então ele construiu uma casa para ele, aí não sei qual o valor, não sei onde, mas tá, fica o registro aí. Ele já tinha a casa dele. Como ele casou, a esposa dele também tinha casa, ele foi morar com ela e alugou a casa dele. Com o dinheiro do aluguel da casa dele, que eu também não sei quanto, porque eu não sei qual é o valor da casa dele, onde fica, mas com o dinheiro do aluguel, ele começou a investir para comprar o terreno e comprar uma segunda casa. Eu falei, pô, que fantástico, cara. Falei, então veja só, jovem, ele já está preparando a aposentadoria dele. Porque se ele ganha um salário, ele vai aposentar com um salário. Vai passar disso daí. Não pode ser menos de um salário, né? Porque por isso que chama salário mínimo. Mas também não vai ser mais. Ele vai aposentar com um salário. Então, se ele, né, não melhorar, né, a renda dele, aposentar com um salário mínimo, ele já está pensando em ter casas de aluguel, então já está preparando a aposentadoria dele, já vai ter aposentadoria, independente da previdência. Então, ele, com 25 anos, ele já estava construindo a tranquilidade financeira dele, a renda passiva, que aqueles aluguéis geram o rendimento para pagar as contas dele. Tá certo? Eu achei bem interessante isso aí, estou compartilhando com vocês. A questão da renda extra, né? Falou aqui, eu lembrei desse caso aí. O rapaz tinha o trabalho dele e fazia renda extra até para ajudar na construção da casa que ele alugaria depois. Com aluguel, ele já financiava a terceira casa. E assim ia. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Tem um livro famoso, chama Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito sobre isso daí, renda passiva. Fazer o dinheiro trabalhar para você. É um clássico, uma leitura que é interessante para quem não leu ainda. Tá? Não comprar alimento em excesso, aprende você fazer uma lista de compra, a gente vai falar sobre isso depois. Antes de ir ao supermercado, fazer uma lista de compra, até para não comprar por impulso. Tem muitas pessoas que elas vão comprar roupa, sapato, elas só compram, porque viu, gostou, leva, às vezes não precisa, e aquilo fica no armário. Eu conheço gente assim. Eu conheço uma mulher que ela abre assim o armário assim e dá para você, toma essa camisa, eu nunca usei, e nunca usou mesmo. Ela comprava por impulso. Ela não é uma pessoa rica, ela passa geralmente dificuldade financeira, ela é de classe média baixa, essa pessoa. Mas ela vive passando necessidade financeira. Mas você vai na casa dela, o armário cheio de roupa, cheio de sapato, entendeu? Ela é extremamente consumista.
Eu já conversei com ela, falei, eu sou doente, eu não consigo. Eu não consigo parar de gastar. E realmente a pessoa, às vezes, ela troca, né? Uma frustração da vida pelo impulso de comprar. Mas, enfim, comprar por impulso é uma coisa desnecessária, como diz a Rivinha. Tá certo? É uma coisa totalmente nociva. Então, por isso a questão, vai comprar, racionaliza. Eu preciso, meu tênis está ficando velho. Daqui a pouco eu vou precisar comprar. O que você faz? Começa a olhar a promoção de tênis. Não espera ele estar totalmente ruim. Continuar a promoção de um tênis que te atenda, você compra. Compra mais barato e já supre. Né? O tênis está ruim. Não é você estar com um tênis bom, vê o tênis que é bonito e compra, fica com 2 tênis, sendo que um te atende, você empacou dinheiro numa coisa que não tem necessidade. Você está gastando dinheiro à toa. E muitas vezes até você não usa. Porque a pessoa que é muito consumista, ela compra vários, então ela vai comprar só um. Vai comprar 2, 3 tênis e não vai usar, ou vai usar pouco. Então isso é desnecessário. Isso aí sabota o seu projeto de investimento, de fartura financeira no futuro. Tá bom? Além da doença, a causa da pobreza são as dívidas. O Mokichi Okada, vou começar para você, já falei, né? Que ele, como todos, aliás, que eu estou citando aqui, todos os figuras que eu estou citando aqui, ele foi uma pessoa pobre, na verdade ele foi miserável, ele morava em favela, né? E ele conseguiu prosperar através do comércio, ele foi um excelente comerciante, muito inovador, né, na época dele, muito inteligente. E ele faliu com a quebra da bolsa, voltou a se reerguer, tá bom? Ele chegou a ser um dos 3 homens mais ricos do Japão, faliu, depois ele se tornou novamente um dos homens mais ricos do Japão. E ele foi muito doente, por isso que ele se preocupou não só com a prosperidade financeira, mas em eliminar a causa da doença. Tá? Não só cuidar da saúde, mas principalmente evitar a doença. Como evitar a doença? Ele criou um método de saúde, né? E desenvolveu métodos para acabar com a pobreza. E ele fala da dívida, porque quando ele quebrou em 29, ele ficou com muitas dívidas. E ele demorou cerca de 20 anos para pagar essas dívidas. Ele pagou. Né? Ele não usou nenhum artifício legal para poder deixar prejuízo para trás. Ele pagou todas as dívidas dele. Ele fala que foi um sofrimento muito grande. Então, por isso que ele fala muito a questão de evitar dívida. Ele, no caso, ele não, como ele estava envolvido num fenômeno maior, que foi a quebra da bolsa, né? Mas ele fala muito a questão de evitar dívida. E investimento, isso é importante, tá? Porque muitas vezes você pode investir alavancando, que a gente fala. O que é alavancar? Você usar um dinheiro que você não tem para poder investir. Na verdade, especular, geralmente, se faz isso daí. Fazer aposta. Tá? Se você ganha, pô, parabéns, cara, você ganhou uma grana. Mas quando você perde, você perde mais ainda do que você poderia ganhar. Tá? Eu estava vendo até também a história do Luiz Fernando Roxo, né, que eu fiz pós-graduação, ele deu aula no módulo lá, e ele falou que ele perdeu uma grana, assim, coisa de 5 milhões de reais, fazendo aposta no mercado financeiro, né, com opções. Ele demorou anos para pagar. Ele falou, é o tipo da dívida que não caduca, igual você fica devendo depois de 5 anos, né? Aquela dívida não existe mais. Não, ela continua existindo e eu continuei sendo cobrado. Ele falou, demorou muitos anos para pagar. Então, por isso que eu não recomendo para vocês estratégia de alavancagem. Tá? Que é o que é alavancagem? De novo, é você poder abrir uma conta numa corretora, tá? Por exemplo, você tem R$1.000, a corretora fala, você pode aplicar 10 mil. Eles te dão uma margem, que fala. Te dão como se fosse um empréstimo. Então você, então, em vez de investir mil, investe 10 mil. Estão me emprestando os outros 9 mil. Só que se você perde, você paga uma fortuna para eles de juros. Entendeu? Então, por isso que não vale a pena. Então, começamos já, né? Falar isso aí, como economizar. Aqui, por exemplo, né, você pode reduzir 50%, tá? Em vez de você comer na rua, você preparar a sua própria refeição. Eu até complementei aqui o que falava, a reportagem que falava sobre isso. Você é mais saudável. Você vai comer na rua, eu passo por isso. Tem dia que eu no trabalho não venho em casa almoçar, geralmente eu almoço em casa. Tá? E se eu for sair para almoçar, para comer alguma coisa, tem, por exemplo, salgado, maçudo, não tem opção nada saudável para comer, entendeu? Então é bem complicado isso daí. Então você pode fazer uma comida mais saudável, uma marmita sua e personalizar. Você coloca o que você gosta de comer.
Eu falo, tem coisas que eu chego assim, eu como de tudo, não tem problema para comer. Mas às vezes tem coisas que eu não quero comer e só tem aquilo ali disponível para comer. Tá certo? E até coloquei a opção de renda extra, que às vezes você pode fazer uma marmita para você e vender para colega seu que não faz. Fala, poxa, eu não tenho tempo. Ah, então paga. Se não tem tempo, paga meu tempo, então eu faço para você. Então você economiza e ainda ganha renda extra. Tá certo? Então eu já tive muito aluno que levava, não comida, né, mas fazia doce, né, levava para vender na escola. Teve uma vez eu tinha uma aluna, ela vendia tanto bombom caseiro, que o dono da cantina mandou ela parar, reclamou na escola grande que eu trabalhava, tá? Tinham 5 turmas de terceiro ano nessa escola. Ela era aluna de terceiro ano. E a dona da cantina pressionou o dono da escola para ela parar de vender bombom. Então, bacana, né? Ela jovem já tinha ideia de fazer uma renda extra. Aqui a questão de dispensar faxineira, cada um divide em casa o serviço, né? Então você poupa uma grana e falo mais, né? Tá? Experiência própria. Aqui em casa não tem faxineira, a gente divide o que a gente vai fazer da limpeza e não só economiza não pagando a faxineira. Eu pagava a faxineira, vinha aqui, limpava mal, às vezes até sujava o que estava limpo, acredite se quiser, tá bom? Ela limpava e ficava mais sujo que estava antes. E gastava uma grana de produto de limpeza. Diminuiu, assim, enormemente minha despesa com produto de limpeza a partir do momento que a gente começou a dividir aqui a limpeza aqui de casa. Tá? Então, não é só economizar de não pagar alguém para fazer para você. É também de você economizar até material de limpeza, como eu falei. Outra coisa, muitas vezes vinha faxineira aqui em casa, quebrava, né, as coisas, aquilo dava prejuízo ainda. Tá? Mais de uma vez aconteceu isso daí, né? E às vezes com a mesma faxineira. Então você evita várias dessas coisas, né? E aqui está falando isso, né, nos Estados Unidos, que foi na época da pandemia, tá? Então, como estava na pandemia, oferta e procura, o preço caiu. Saiu da pandemia, o que aconteceu? O preço já aumentou. Então, oferta e procura. Quanto mais, né, se procura, mais valoriza o trabalho. Está certo a pessoa de valorizar o trabalho dela. Não estou criticando quem faz a faxina, não. Acho que tem uma fonte de renda, graças a Deus, né, a pessoa tem, mas eu estou falando como consumidor, eu prefiro eu mesmo fazer e economizar esse dinheiro. Tá? Bom, aqui, então, olhe para os de baixo das prateleiras. Geralmente vão ser mais baratos e vão estar com um vencimento mais longo, tá certo? Porque os supermercados, as lojas em geral, eles pagam as pessoas para poder organizar os produtos para que eles saiam com mais facilidade. Tá? Isso aí está no direito deles, já perceberam que, por exemplo, você colocar cerveja perto do açougue, a pessoa vai, às vezes, para comprar carne, para passar a semana, né, comer no almoço, jantar, e vê a cerveja, fica induzido a já levar mais carne e comprar cerveja para fazer churrasco. Não é que eu sou contra churrasco, não, eu adoro, mas eu adoro quando eu planejo. Não comprando sem planejar, porque esse comprar sem planejar que é o problema, tá certo? Então, muitas vezes eles criam estratégias onde a pessoa desatenta, ela vai levando mais do que ela necessitaria levar. E com isso daí é nocivo ao orçamento, tá certo? Aqui também você sai com uma lista de compra para evitar comprar por impulso. Você compra coisas desnecessárias. Você compra coisas que depois até estraga. Você não queria comprar, mas você viu, eu vou levar. Compra por impulso. Aí você não vai consumir aquilo e acaba estragando. É um pecado, já está tudo caro, né? E tem gente no mundo que passa fome. Ame as promoções. Eu, particularmente, vou fazer supermercado, tá? Dia de quinta-feira, que tem promoção de carne no supermercado que eu vou. Tá certo? Então, minha esposa já monitora isso, ela já vê, a gente vai e aproveitamos essas promoções. Agora, promoção de verdade, tem a tal da Black Fraud, né? Os caras, eles aumentam o preço uma semana antes, depois eles diminuem o preço, falam que estão dando desconto. Não, aí você tem que monitorar os preços, tem que ter noção de quanto vale as coisas, né? Senão, você não vai saber quanto está em promoção. Você tem que ter noção. Toda semana você tem que saber acompanhar para saber o preço, para quando realmente estiver ocorrendo uma promoção, não for uma fraude. Mesma coisa que eu falei com vocês, lembra? O tênis serve para qualquer outra coisa. Você precisa comprar um tênis, por exemplo, antes de você precisar realmente comprar, quando começar a ficar ruim já teu tênis, você começa a monitorar os preços, tá certo? E aí quando aparecer uma queda real de preço, você vai lá e compra. Tá? Mesmo quando a gente faz no mercado financeiro, a gente tem que saber o valor justo das empresas.
Por quê? Porque como é que a gente vai saber quando é uma promoção aquela ação? Lembra que eu falei que preço importa? O ideal é comprar na promoção e vender quando ela está cara. Quando todo mundo estiver querendo, você vende. Quando ninguém quer, você compra. A brincadeira é essa. Boas ações, tá? Não é ação ruim. Às vezes a ação ruim vai ter que estar barata, também vai cair o preço dela. Tá? Então, isso aí não. Mas boas empresas que estão no momento alucinado do mercado, elas estão baratas, você tem que comprar. Mas para saber quando ela está barata, você tem que saber o preço dela justo. Tá? Então, você tem que estar sempre estudando, acompanhando o mercado. Então, aqui, ó, por exemplo, para sair, aqui eu botei essa foto, eu acho maravilhosa. Imagina, você faz um piquenique, você leva coisas boas para comer, vai ser muito mais barato que você pagar fora. Imagina, você fazer um piquenique com uma vista dessa daqui. E Vitória é um lugar lindo, né? Lugar bonito não falta, tá certo? Para você poder ir para a praia, entendeu? É um parque aí, ó, Parque da Cidade, Pedra da Cebola, tá certo? Parque Moscoso, lugar bonito não falta para você poder ir, tá certo? E aí vai de acordo do gosto de cada um. Tá? E são locais públicos, você não paga. Leva o que você vai comer, até pode comer uma pipoquinha, tomar um suco, um refrigerante, vai gastar pouco, tá certo? Vai à praia, leva aí o seu lanche, entendeu? Aí leva lá a sua farofa, leva lá seu refrigerante, não tem problema, você economiza com isso, passa um dia agradável, tá? Então, é você planejar, não é deixar de fazer as coisas, mas sempre maximizar o que você vai fazer. Ah, não, eu quero sair, quero gastar, quero lanchar na praia, não tem problema, então você sai, gasta, né? Contanto que seja planejado, seja uma coisa que você vai gastar um dinheiro que você não deva gastar, que vai comprometer esse orçamento, também não tem problema. Mas eu estou falando que existem possibilidades de você reduzir seu custo sem perder o lazer. Dei exemplo também, pô, reunir com os amigos para assistir um filme. Então, o filme é uma coisa enriquecedora, tá? Ao mesmo tempo, você economiza bastante, que é bem acessível você assistir no streaming hoje filme, tá? Até mesmo no cinema, não acho que o cinema, depende de você procurar bem aí os preços aí, não é a diversão também mais cara que eu acho que tem não, mas hoje com opção de streaming sai muito mais barato, você se diverte, outro grupo de amigos, assiste o filme, debate, aprende sobre aquilo, passa uma tarde, uma noite agradável aí. Tá? E até uma diversão, um lazer individual é você, por exemplo, ler livros. Né? Então, eu já falei para vocês, pô, comprei livro no sebo aí, esses dias R$ 15 o livro. O preço dele na loja é 70. Eu comprei 15. Ruim que eu não tinha aqui na livraria física, eu tive que comprar de fora o livro, né? Então eu paguei 14, né? Então paguei 13. Então de 15 paguei mais 13, só por 28. Mesmo assim, o livro R$ 70, né? Então economizei bastante aí com essa compra. O livro perfeito, né? Novinho, o livro que eu comprei usado. Tá? Então, como eu falei, é você racionalizar seus gastos. Ó, você pegando bandeja de fruta, por exemplo, tem abacaxi cortado. Claro que a pessoa que teve o trabalho de cortar, ela vai cobrar mais caro que vender o abacaxi fruta para você poder cortar. Então vai estar mais caro. Então aqui está falando, se você fugir dessas bandejinhas prontas, você comprar o produto, né, sem estar na bandeja, você vai economizar até 20%. Ou seja, de cada R$ 100, você economiza R$ 20 não comprando a bandejinha. Tá? Aí aqui estão algumas dicas, né, de economizar no supermercado, a gente discutiu alguma coisa. Só, por exemplo, é muito relativo de pessoa para pessoa. Estou trocando ideia aqui, tá? Mas, por exemplo, faça compras mensais. Eu faço semanal, porque aqui não tem um armário grande o suficiente para colocar uma compra mensal. Então, aí me adapto. Agora, a questão comparar preço sempre, preparar uma lista de compra sempre, tá? Aqui a questão do valor máximo é complicado, né? É que, na verdade, você não estourar o orçamento. Na verdade, você tem que viver de acordo com o seu orçamento. Então, quando você faz a lista de compra, você já prepara dentro do que você pode gastar. Tá bom? Aqui fala para não usar uma calculadora. Se você planejar aqui a lista, não necessita você ficar botando a calculadora que você está levando. Você já tem noção dos preços, já colocou o que é necessário, está dentro do seu orçamento. Então, só é necessário comprar. Então, não precisaria da calculadora. Aqui fala para mim as compras com fome ou cansado para não ser ludibriado pela emoção, né? Levar coisas que não necessita. A mesma coisa, evitar levar criança, porque a criança ela age por impulso. Então, se você não tiver, né, preparado-as para poder fazer compras, racionalizar, e a criança, né, ela é muito emotiva, se
você ceder, você vai acabar levando coisa que é desnecessário levar, que não está na sua lista inicial. Tá? Então, por isso que falo para evitar levar criança. Agora, se seu filho tiver a compreensão da lista, se fizer em casa, né, com a família, vocês discutirem as prioridades da casa, do orçamento, que é até uma boa coisa, uma boa forma de inteligência emocional, no caso de vocês, né, com os pais poderem discutir isso, ou vocês, do orçamento de vocês, são mais jovens, prepararem a lista, então não tem problema. Tá bom? É com um irmãozinho, por exemplo, lá fazer compra, se a família já discutiu essa lista aqui, tá? A família toda fez um acordo. Então a família toda participa disso daí. Acho que é a melhor forma de gerenciar essa situação. Tá? Questione promoções. Né? Como eu falei, Black Fraud é um exemplo de fracasso dessas promoções fajutas. Aqui é questão de não atrasar pagamento, porque os juros que se cobram é muito alto. Então, particularmente, se você fez alguma prestação, se esforce para finalizá-la o mais rápido possível, evitar que pagamentos se atrasem. Aqui, por exemplo, comprando em brechó, eu sou fã de brechó, cara. Aqui, desde que surgiram os brechós aí, uns 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, eu sou fã. E cada vez melhora mais. Aqui em Vitória mesmo tem uns brechós com roupas assim, praticamente novas, até de marca, e até, experiência própria, até 70% mais barata do que ela nova. Tá? Assim, eu, de vez em quando, eu pego umas peças no brechó, muita coisa boa eu vejo. Tá certo? Quando eu compro brechó, eu compro em feirinha, cara. Feira de verão, eu compro bastante blusa boa, short bom. Tá? Então, e fora isso, promoção. Então eu sempre fico, por exemplo, quando chega o verão, eu compro minha sopa de inverno. Quando chega o inverno, eu compro minha sopa de verão. Baseio nisso daí. Quando eu entrei em liquidação, eu vou e compro. Use cartão de crédito se souber. Né? Tem gente que não sabe usar cartão. Gasta mais do que deve, aí danou, né? Porque aí entra a questão de juros que vai pagar, que seria mais ou menos como atrasar o pagamento aí, não pagar na data certa todo o cartão. Então é complicado. Agora, se você souber usar, vale a pena. Eu falei já que eu tenho cartão de crédito e eu ganho cashback em investimento. Então, parte do que eu consumo no cartão é investido no fundo de investimento, tá certo? Então, eu deixo lá. É melhor do que trocar em... O cartão que eu usava antes, eu podia trocar em produtos, mas eles começaram a colocar produtos muito ruins, com preço muito ruim. Antes valia a pena. Eu comprava algumas coisas de uso diário e valia a pena trocar meus créditos no cartão por produtos. Por exemplo, refil de barbeador. Então, sempre eu compro mesmo e era acessível trocar pelos meus pontos. Chegou num ponto que não valeu mais a pena, então simplesmente eu troquei de cartão e agora coloco num fundo de investimento. Mas eu sempre pago, eu não atraso o pagamento, tá, gente? Então eu gasto de acordo com o que eu posso pagar, então não tem esse problema aí. Porque juros de banco, de cartão de crédito, tá louco, são absurdos, são assim, criminosos até. Então tem que fugir disso daí. Carro para lazer. Então aqui a gente até já discutiu isso, né? Vendê-lo e aplicar o dinheiro, renda passiva, se torna ativa. Um carro, na verdade, é uma fonte de despesa. Se você pensar no valor de um carro aplicado, isso se torna uma renda passiva para você. O carro é uma renda, desculpa, uma renda ativa, você aplicar o dinheiro. O carro é uma renda passiva, ou seja, gera despesa para você. Então, até aquele exemplo que a gente estava falando. Se você utilizar o serviço de táxi, você pode economizar 80%. Tá? Isso aqui está de acordo com pesquisas que eu fiz, que eu consultei, aliás, sobre gasto doméstico, e eu, na prática, eu já vi isso daí. Agora, com aplicativo, você pode reduzir até 160% da sua despesa com o carro. Só falar uma coisa para vocês, eu comecei a comentar, né? Quando você pensa no carro, você tem que pensar, primeiro, tá, por exemplo, 150 mil para comprar um carro. Você tem que pensar, se você aplicar 150 mil, a 6% ao ano, te dá 9 mil reais de rendimento. Que é 6% é um número mágico para você considerar um investimento. Tem que dar pelo menos 6%. Tá? Por isso que no aluguel, você vai investir um imóvel, você tem que ganhar 0,5% do valor do imóvel por mês, que dá exatamente 6% ao ano. Tá? Então, essa é a mágica para você calcular se o seu investimento está bom ou não. Então, você tem que pensar isso daí. 150 mil reais aplicado vai te dar 9 mil reais, tá? Por
ano. Tá? Então, comprar um carro é você deixar de ganhar esses 9 mil. Além disso, tem depreciação. Saiu da concessionária, você acabou, colocou o pneu do carro na rua, desistiu da venda, volta. Você já perde 10% do valor, ou seja, 15 mil reais, se você quiser devolver o carro. Tá bom? Aí tem PVA, tem seguro, tem manutenção, tem a depreciação do carro, que de modelo para modelo, pelo menos aí também vai uns 10% ao ano de depreciação, ou seja, quanto perde de valor. Então, um carro de 150 mil, depois de um ano, ele está valendo mais ou menos 135 mil. Tá? Então, levando isso em conta, quando você vai gastar com pedágio, quando, por exemplo, você tem garagem na sua casa, se você for alugar, você vai ganhar 150 reais com aluguel. Vamos botar mais ou menos. Tá? Tendo um carro, você já não aluga, você perde 150 que você ganharia de aluguel. Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, um carro de 150 mil reais, eu vou aqui falar, estimar que mais ou menos ele te custa uns 2 mil reais por mês. Tá? Então, por isso que é uma renda passiva. Se você pegar todas as despesas que eu falei, tudo que você deixa de ganhar com dinheiro investido, tá certo? E dividisse isso daí pelo ano, isso daria 2 mil reais mais ou menos por ano, é o custo de um carro, tá? De 150 mil. Quanto mais caro o carro, maior esse custo. Tá? O fundamental é não contar com a ajuda dos outros e deter a dívida ao mínimo possível, sem afobação e sem forçar a situação. Né? Então, aqui está falando a questão de você evitar a dívida, não ficar esperando milagre, também você se esforçar para pagá-la sem forçar a situação. O que é forçar a situação? É você querer fazer dívida para cobrir essa dívida. É você querer fazer apostas perigosas para poder cobrir essa dívida que você tem. Tá certo? Por exemplo, investir no mercado financeiro fazendo apostas para poder ganhar muito, ou até mesmo jogar no poker, qualquer outra coisa, arriscar muito, igual você vê em filme. O cara vai lá para o cassino e joga uma fortuna, porque ele pensa que vai ganhar muito mais do que aquilo, e geralmente ele perde. E no jogo é assim. A não ser que você seja um expert do jogo. Tá certo? Então não jogue se você não tem a certeza que você tem mais chance de ganhar do que perder. A regra é essa daí. E aí, no caso da dívida, é isso. Tá? Você evitar a dívida, e se tiver dívida, trabalhá-la da maneira tradicional, com calma, para poder diminuí-la. Focar em acabar com essa dívida sem fazer nada de loucura. Bom, e aí, alguém tem alguma sugestão aí? Algum caso para falar de economia? Pode falando aí, gente. Alguma pergunta, alguma sugestão disso daí? Porque esse tema é particular de cada um, né? Então eu trouxe para poder passar algumas ideias, né, algumas formas de vocês pensarem, mas esse assunto aí é amplo. Isso é mais para vocês criarem, né, porque a primeira parte foi para a gente pensar de por que não confiar na Previdência e criarmos nossa própria Previdência, nossa própria aposentadoria. E quanto à aposentadoria, só fazer uma observação também, eu particularmente, eu acredito que trabalhar é uma grande graça que Deus dá, né? Eu sou teísta, ter oportunidade de ser útil para as pessoas. Eu tenho prazer em trabalhar. Então, na verdade, quando eu falo em aposentar, é eu não ter obrigação em trabalhar para receber por esse trabalho e manter-me e a minha família. Tá bom? Então, minha visão de aposentar é me libertar da obrigação de trabalhar, porque eu quero trabalhar enquanto eu tiver saúde. Agora, tem pessoas falando, eu não quero trabalhar a partir do momento que eu puder. Então, eu vou ser terreno, então, beleza, eu quero parar de trabalhar, quero só curtir a vida, só passear, sei lá. Então, aposentadoria para isso também. Ou seja, eu falei, o conceito que eu falei de aposentadoria, muitos chamam, desculpa, muitos chamam de liberdade financeira. Você deve ouvir muito isso daí, muito youtuber falando em como adquirir independência financeira. É exatamente o que eu acabei de dizer. É você não ter necessidade e não ter obrigação de trabalhar para poder manter as suas despesas básicas. Tá? Bom, e aí? Nada não para falar aí, não? Então, beleza. Vamos continuar então aqui. Ah, tá. Então, vai lá.
Ser econômico não significa ser miserável. É importante observar isso daí. Aí, aqui uma história que eu achei interessante, né? Okada, quando ele usava uma folha de papel, ele virava, ele guardava, né? Ele fez alguma observação na folha de papel, ele guardava a folha para usar a outra face da folha. Tá? Ele não dispensava nenhum grão do arroz. Isso aqui é muito japonês, né? Que o arroz se escreve como se fosse 88, para representar as 88 mãos que lá no Japão feudal passavam de mão em mão o arroz, desde a colheita até chegar, né, na distribuição para a população. Então, eles acreditam ser um pecado, né, você desperdiçar um grão de arroz. Né? Uma vez eu conversei com um carioca, ele deixava comida no prato, né? E ele falou que ele parou, exatamente, ele tomou um esporro de um japonês quando ele fez isso daí, tinha um chefe que era japonês, deu um esporro nele. Ele falou, não, mas é falta de educação comer tudo. Ele falou, não, falta de educação, é falta de respeito é você deixar a comida no prato. Pô. Tem gente que passa fome, isso aí tem um trabalho danado para ser colhido e tal. Então a cultura do japonês é essa. Mas enfim, estou mostrando que ele tinha essa preocupação também, né, com a comida. Agora, uma vez eu estava ouvindo uma palestra, eu era adolescente ainda, eu estava ouvindo uma palestra sobre isso, aí um camarada na palestra questionou, falou, mas o cara era pão duro. Aí quem estava dando a palestra falou, pois é, mas ele gastava milhões com obras de arte e deixava em museus para as pessoas apreciarem. Então não pode falar que um cara desse é mão de vaca, né? Então aqui para mim era o exemplo de como uma pessoa próspera ela pensa, ela não desperdiça. Tá? Agora, ela é capaz de gastar no que realmente vale a pena. No caso, ele se propôs a oferecer, né, para as pessoas a arte, o belo, porque através disso ele acreditava que ele ia melhorar a saúde das pessoas como um todo, melhorar a civilidade das pessoas. Né? Então, ser econômico, ser racional não significa ser miserável. Aqui está o exemplo que eu acho que fala sobre isso. A grande maioria dos bilionários vive como se fosse classe média alta. Eu já comentei, né, hoje sobre isso com vocês. O Warren Buffett, tem um vídeo deles, tá, tem até no YouTube, você pode procurar esse vídeo aí. Joga lá, vídeo, Warren Buffett, documentário, um documentário dele. Tem na HBO também esse documentário, Vivendo como Warren Buffett, se eu não me engano o nome dele. E começa ele pegando o carro dele, né, o Honda que eu falei, como é um Honda Zero, e passando no McDonald's para almoçar. Aí ele pede lá um hambúrguer, mais um refrigerante. O cara que podia ter 10 restaurantes assim, abertos para a hora que ele quisesse, para comer o que ele quisesse. Né? Mas ele vive uma vida simples, que para ele satisfaz. Desde que ele era jovem, ele gostava muito de comer sanduíche e tomar Coca-Cola. Então ele mantém esse hábito, apenas isso, ele não mudou o que ele era. Ele fala, pô, o cara é miserável, o cara é bilionário e almoça só isso daí, mas ele gosta de almoçar aquilo. Acho que ele até conta lá da $3, alguma coisa. Você não lembra de cabeça, não sei que dá bem pouquinho ele pagando a mulher lá, já sabe até quanto vai dar. O pedido já está as moedinhas na mão dele já para pagar. Tá? Mas não é porque ele é mão de vaca, é porque ele mantém o padrão dele de vida. Porque ele acha que não tem necessidade de gastar mais, ele é feliz do jeito que ele está, e ele reinveste o que ele ganha. Então, por isso que ele transformou zero em mais de 120 bilhões de dólares, tá bom? Ele não nasceu rico, ele nasceu de classe média alta, ele fez praticamente, não herdou nada do pai, ele fez toda a fortuna dele através do mérito dele. Assim como vários dos bilionários que eu já citei aqui, inclusive o Okada, né, que eu já falei que os pais dele eram bem pobres, e ele fez também do zero a fortuna dele. Então isso é um incentivo, né? A pessoa fala, mas não tem condição, nasci pobre, nasci sem condição, mas esses caras também. Esses caras conseguiram. Esses caras que eu vou citando ao longo dos nossos encontros. Agora, tem o seguinte, né? Os caras, depois que eles ficaram ricos, retribuem a sociedade. O Warren Buffett ele tem 120 bilhões de dólares mais ou menos de fortuna, mas ele já doou mais ou menos 120 bilhões de dólares para várias causas sociais. Tá certo? Então, Andrew Carnegie, por exemplo, foi um grande bilionário, milionário, né? Não tinha bilionário nos Estados Unidos, né? No século XX, no início do século XX, da indústria de aço. Quando ele faleceu, o Okada até cita isso daí, ele deixou $1 milhão para o filho dele, que era uma grana danada para a época, tá? Mas o restante, ele tinha mais do que isso. Ele doou para para faculdades, universidades, obras sociais, ele doou o restante da fortuna dele. Então, boa parte dos bilionários, inclusive tem bilionário em vida, como eu já falei, Buffett fez isso em vida.
Ele está vivo ainda e pelo menos metade do que ele tinha ele já doou já para obras sociais, várias ONGs, né? Para várias ações. Quem assistiu o documentário, lá especifica, inclusive, isso daí. Tá? Então, é importante isso, porque, legal, ó, eu vou construir, tá, minha vida, mas sempre tem um pouco para a gente pensar em quem ainda não conseguiu esse resultado ou não vai conseguir. Então, retribuir à sociedade. Nós vamos ver, por exemplo, que Okada, ele, como eu já até citei, ele construiu um museu em vida e construiu outro museu póstumo. Né? Ele deixou o projeto, ele não conseguiu executar, que ele morreu antes, mas discípulos dele tocaram o projeto dele e construíram outro museu de belas artes no Japão para levar obras que ficavam só com os milionários do Japão, levar isso para a sociedade, obras que as pessoas não tinham acesso. Então, foi uma forma de retribuir. Okada também ele construiu 3 lugares no Japão que ele imaginava que seria um mundo ideal, tá? Com seus protótipos, né, modelos de um mundo ideal. Ele construiu para deixar para as pessoas. Você pode visitar lá, né, e passar o dia, usufruir daquilo. Então, é meu, mas é da humanidade. Eu vou construir e vou deixar para que as pessoas possam usufruir. Ele conseguiu para a fortuna dele. Tá bom? E vários outros, como eu falei, o Rei Daio também, ele já começou a trabalhar no quarto da casa dele, tinha morava numa parte de 2 quartos. Ele abriu a empresa de investimento dele num quarto e morava no outro com a esposa dele, quando era recém-casado. Hoje ele é bilionário e já tem tempo já que ele se afastou, já tem alguns anos que ele se afastou do comando da empresa dele e ele se dedica a dar aula para as pessoas sobre investimento, inteligência financeira. Ele escreve, né, vários artigos, deixa gratuitamente disponível, escreveu um livro, né, também sobre isso. Ou seja, aqui no Brasil, estou falando de exterior, mas eu estava assistindo uma live também com o Fernando Henrique Breda e o Paz, esqueci o nome dele, cara, para variar, eu esqueci o nome aqui. O bilionário aqui brasileiro, Paz de Barros, sobre o nome dele. E até o Breno falou, olha, ele está aqui, não gosta de falar, né, ele é muito humilde, mas ele está demorando aqui a entrar na live, que ele está acabando de fazer a doação que ele faz para uma casa de meninos, né, que ele supervisiona, ele ajuda a supervisionar, ele oferece o tempo dele para ajudar na direção, né, dessa casa de meninos órfãos, e ele estava doando R$400 mil para essa casa, na época que estava acontecendo lá, a live que eu estava assistindo. Então, pessoas que conseguem o sucesso, acho que é a melhor forma de ajudar, né? Em vez de, porque pobre não pode fazer muito para o outro pobre, mas se você vence a pobreza, você consegue fazer muito. Tá? Então, muitas vezes se critica do milionário, do bilionário, mas são as pessoas que têm realmente condição de poder o quê? Retribuir a sociedade. Né? Então, eu sou uma pessoa pobre. Então, for dividir o que eu tenho com outros pobres, beleza, posso dividir, que tem sempre gente que tem menos do que eu, mas é muito menos do que se eu tivesse o que esses caras têm. Eles conseguem ter muito mais. Então você muda até a mentalidade, tá certo? E realmente quem pode ajudar essas pessoas é quem tem. Bom, e aí o Okada trabalha muito com isso, né? Foi perguntado aí, foi o Ana, se não me engano, perguntou, né, mais sobre a MOA. Então, o Okada ele dá ferramentas para você melhorar a tua saúde, melhorar inclusive como pessoa, melhorar a prosperidade, mas uma das condições do médio Okada, que ele fala inclusive, é engraçado, que ele não trabalha como religião, ele trabalha isso como uma científico, né? Ele fala que quando você faz boas ações, é interessante que ele fala que a rotação dos elétrons do seu corpo se tornam favoráveis a você ter uma energia positiva, então seria saúde. É bem interessante. Então, ele fala que o bem traz saúde para as pessoas, então está a questão de você retribuir, para você merecer a gratidão das pessoas. Essa gratidão é uma energia positiva que melhora a sua energia positiva como um todo, te leva à saúde e à prosperidade e à paz, que ele associa também ao sucesso financeiro, a você aumentar a energia positiva no seu organismo. Interessante isso, né? Foi por isso que eu gosto tanto de estudá-lo, que é uma visão que eu nunca tinha visto na minha vida, né? De justificar porque você tem que agir em prol da coletividade, pensar, né, no bem maior.
né, deixar seu bem particular e pensar amplamente. Segundo eles, as pesquisas dele, você melhora a sua saúde como um todo. E, inclusive, só a questão financeira. Né? Parece lógico, né? Que você, doando, você consegue mais. Mas, se você observar, né, culturas que têm essa prática são muito mais prósperas do que aquelas que só ficam esperando receber. É bem interessante. Mas você fica o professor Hélio, pode discutir melhor para vocês essa questão, inclusive, da religião, calvinismo ou não, país que segue calvinismo, que não segue, qual a prosperidade deles ou não, quem é protestante, quem não é, se consegue, né, a partir da questão da doação, de ser firme na questão da doação, e são países que são ricos. É interessante você fazer essa analogia aí. Fica aí, professor, vai poder explicar isso muito melhor do que eu. Bom, aí aqui só o capítulo finalizando, já falei pra caramba, né, gente? Os museus de arte particulares são bem diferentes do meu, pois aqueles têm como objetivo preservação e proteção do seu futuro, satisfazer seus hobbies, né, hobby dos donos dos museus, receber honraria, quer dizer, aparecer, né? Resumindo, ele está falando isso aí, o dono queria só aparecer, o dono desses museus particulares. O museu dele irá libertar as obras de arte para deleitar o povo, ou seja, para levar prazer ao povo. Ele achava errado essas obras de arte, né, no caso do Japão, ficarem restritas apenas aos donos dessas obras e aos amigos dele. Queria que toda a humanidade pudesse compartilhar. Então, ele comprou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que esses caras faliram, os grandes oligarcas do Japão, né, boa parte deles faliu, ele comprou essas obras de arte. Os caras ficaram endividados, precisaram vender, ele comprou essas obras de arte e criou o primeiro museu, né, em Hakone, para a sociedade, logo depois o de Atami. Foi feito póstumamente. Então, o caso de estudos da humanidade. São propriedades privadas, mas abertas à visitação e deleite, como eu falei com vocês. Ou seja, da família Okada, né? Okada já faleceu em 1955, mas qualquer pessoa pode ir lá e visitar, gratuitamente. O museu você paga uma entrada que é simbólica de manutenção, tá? Os museus, mas você pode visitar tranquilamente. Então, tem um Atami aqui, está à vista de Atami, uma cidade praiana, né? Que é a Baía de Sagami, onde fica o museu fica próximo. Aqui é uma construção que ele fez, Okada, ele mesmo fez essa construção, sem formação em arquitetura, foi inovadora. Isso aqui, para a arquitetura, é uma obra visitada até hoje, porque não, foi a primeira obra no mundo que não tem coluna de sustentação. A ideia é você chegar aqui e poder observar aquela vista, né, que eu mostrei para vocês da Bahia. Tá? Isso aqui é ligado a um teatro, que eu vou mostrar daqui a pouco. E o museu fica logo aqui embaixo. Então, a ideia de uma cidade perfeita de Okada tem muito belo. É isso que ele quis mostrar. Então, aqui está a vista do Palácio de Cristal, tá? Como eu falei, você vê a Baía de Sagami. Tem um piano aqui. Então, a ideia é você chegar, por exemplo, no happy hour, tomar um drink, conversar com os amigos, o que é que seja, tocando aqui o piano e você saboreando essa vista. Tá? Então, isso é aberto para as pessoas. Isso aqui é chamado de templo messiânico, mas, na verdade, isso aqui, inicialmente, é um teatro onde teriam exposições ou peças teatrais, né? Ou apresentações musicais, na época não tinha ideia de arena, então o teatro fazia tudo isso aí que eu falei. E você daqui, você tem uma escada que vai até aquele Palácio de Cristal que eu mostrei para vocês. Então, você chegaria, assistiria uma peça, uma obra artística, o que quer que seja aqui, e depois você ia acabar à noite, por exemplo, num happy hour, ou acabar à tarde num happy hour, ouvindo música de piano, como eu falei, tomando uma bebida, apreciando aquela vista, ou só conversando mesmo e ouvindo piano. Tá? Então, está aqui mostrando a vista aqui, a escadaria, né, para se chegar até o teatro. Né? Essa escadaria é patrimônio nacional do Japão, porque, pelos detalhes, né? Isso aqui foi considerado escadaria relâmpago, né? Isso aqui foi considerado uma grande obra de arte na época. E até hoje é respeitada por isso. E aqui uma visão melhor, né? Você sai, tem um túnel que leva você até aqui o Palácio de Cristal. Então você assistiria a peças artísticas e viria depois até aqui. E o museu está logo aqui embaixo, próximo. Então a ideia, aqui você observa essa colina, né, que é chama Colina das Azaleias. Então, você vê muita vegetação também, muitas flores, muito jardim. Então, nas obras de Okada, então você já viu aqui que tem a parte artística, né, de música, teatro, tá, exposição de arte, pode ter um museu,
tem aqui a questão da beleza natural, que é a vista da Bahia, e você tem a natureza. Então, essa junção, segundo Okada, te leva a um estado de saúde melhor, de bem-estar, né, até mesmo de saúde, no final das contas. Então, a obra de Okada, ela trabalha com o belo de maneira bem ligada ao dia a dia, aplicada ao dia a dia. Não é nada de extravagante ou caro. Aqui está o museu de Atami, né? Como eu falei, tem Hakone e tem Atami. Estou mostrando o museu de Atami. Então, o Okada, ele construiu tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, você pode entrar, você paga aí o preço do ingresso, é bem simbólico, como eu falei, só de manutenção. Tá? No caso do Palácio de Cristal, você nem paga para entrar. E aqui o museu, e para assistir lá no Templo Messiânico, quando tivesse na época lá espetáculos artísticos, e depois ele não toma não tem mais essa finalidade. Mas quando tivesse espetáculos artísticos, você pagaria também o ingresso lá, tá certo? Ingresso, como eu falei, ingressos populares, bem acessíveis. Bom, será que é só isso que o Okada fez? Não, dividindo isso aos poucos, porque a ideia é falar sobre investimento e o método de saúde Okada. Então, no próximo encontro nosso, ele não vai ser síncrono, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem outros participantes, mas, por exemplo, a professora que falará semana que vem, eu vou deixar um vídeo dela já, de uma apresentação passada, porque ela tem muita dificuldade com a internet. Ela não sabe mexer com tecnologia, ela tem um agravante, que ela tem problema de visão. Então, eu tentava monitorar daqui, não, faz isso, faz aquilo, mas eu não conseguia enxergar no celular onde aplicar, ela não consegue entrar na sala virtual, entendeu? É sobre isso. Aí teve evento que no WhatsApp, eu colocava aqui para falar, mas tem a apresentação dos slides, né? Então, eu ficava muito comprometido. Por isso que eu vou deixar gravado para vocês. Então, na próxima segunda, a gente não se encontra sincronamente. Eu vou deixar já no grupo a aula com a professora Anaítes, tá bom? E lá eu faço a apresentação dela no vídeo. Alguma pergunta vocês têm aí, por enquanto? Alguma dúvida? Bacana então, gente. Todo mundo calado aí. Tá certo? Eu falei pra caramba também, foi mal. Tô empolgando. Tô empolgando aí, falando bastante. Então tá bom, gente. Obrigado aí mais uma vez esse encontro aí. Até a próxima, então.